Se você quiser abrir sua Bíblia comigo em Atos 3, do 1 ao 8. Meu irmão falou aqui mais cedo sobre a importância de escrever alvos, para o ano. Eu tenho esse costume também de escrever, gosto de ver tudo aquilo que eu cumpri, aquilo que eu deixei de cumprir, outros alvos que foram cumpridos sem eu nem perceber. Como um desses alvos, por exemplo, minha esposa está grávida, não sei se você sabe, mas não estava constando nos meus alvos de 2019, mas foi um alvo cumprido. Então, é bom, a gente acompanhar essas evoluções, e seria, talvez, a mensagem de hoje, algumas dicas, de princípios e valores pelos quais nós devemos permear nossos alvos, ou dicas de princípios e valores sobre os quais nós devemos estabelecer os nossos alvos. Atos 3, 1 a 8. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo, de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando, louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava a porta formosa do templo. Se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Esse é o primeiro milagre narrado no livro de Atos, feito pelos apóstolos, exclusivamente pelos apóstolos. É claro, que o Espírito Santo estava presente, mas sem a figura física de Jesus. É a primeira vez que Pedro curava alguém sozinho, sem Jesus por perto, na maneira física. E o contexto aqui, rapidamente, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ido aos céus. O Pentecoste já havia acontecido, as línguas de fogo haviam descido. Então, a igreja primitiva estava em sua plena formação. Estavam começando a acontecer algumas coisas, os discípulos, os apóstolos, estavam começando a entender o que seria a igreja sem a presença física de Jesus, ou seja, a novidade para eles, o que seria feito dali em diante. De forma que eles mesmos não sabiam os limites da fé, os limites dos milagres, os limites do Espírito Santo, o que seria a própria pregação. E nesse início da igreja primitiva, algo que é diferente de hoje é que o povo judeu, ou o judaísmo, o cristianismo, era difícil você a olho nu separar. De forma que Pedro e João, como os próprios judeus, como os seguidores do judaísmo, sem seguir Jesus, iam ao templo fazer as orações à hora nona. Ao longo da história, algo aconteceu que os judeus se separaram muito dos cristãos, e hoje, inclusive, missiologicamente falando, talvez o Felipe e a Karen, que estão ali, que são missionários na Índia, nossos amigos, podem falar melhor, mas Israel é um desafio para a igreja, para o cristianismo, mas no início não era assim. Os primeiros cristãos foram judeus, e eles observavam as práticas. Então Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona, que é uma oração tradicional, não era coisa deles, era costume do judaísmo, orar 3 vezes ao dia, exemplo de Daniel. Então na hora, eles oravam de manhã, eles oravam na hora do almoço, oravam no fim do dia, que era a hora nona. O fim do dia é 3 horas da tarde, que para eles o dia acaba quando o sol se põe. Então era mais ou menos às 3 horas da tarde essa hora. Então, estava Pedro e João ali, observando a liturgia no templo, que era onde devia ser feita a oração, não tinha outro lugar ao templo onde tinha a oração, quando eles são surpreendidos por um mendigo e ao mesmo tempo aleijado, de nascença, que aí nos conta que diariamente era colocado ali à porta do templo para pedir esmolas. Prática essa que até hoje, principalmente nas igrejas católicas, que a pessoa, quando vai à igreja, o mendigo pensa que ela
está com um coração mais piedoso, um coração mais mole. Então, e deve ter razão, né? Nós devemos ir assim à igreja mesmo. Então, era comum os mendigos irem à porta dos templos para pedir esmola. E nós temos aqui 3 personagens. Nós temos Pedro, nós temos João e nós temos o aleijado. Eu quero observar com você o comportamento desses 3 personagens na narrativa. E começando com João. João, se a gente observa essa passagem, que é extraordinária, né, quando Pedro, com uma afirmação, pega um aleijado de nascença e faz ele levantar e andar, ou seja, um milagre visível, um milagre na hora, um milagre instantâneo, algo acho que todos nós gostaríamos de sermos testemunhas, se não agentes. Mas João, nessa passagem, você vê que não tem ação. Quem faz toda a trama é Pedro. João ele está na história, a gente só sabe que está na história porque o versículo 1 nos fala, Pedro e João subiam ao templo. E depois fala, ele então olhando Pedro e João, mas quem faz toda a ação é Pedro. Pedro é quem olha para o mendigo, Pedro é quem fala, levanta-te e anda, Pedro é quem fala, não tem nada para te dar, o que eu tenho eu te dou, levanta, ou seja, Pedro é a ação. O João, nesse momento, ele não faz absolutamente nada, ele não toma parte na ação, ele não se envolve. O que me faz pensar que João está um pouco no estado de choque. Não sei eu sou um pouco mais introvertido, um pouco mais tímido. E pelo menos na minha percepção, se eu sou João na história, eu fico um pouco chocado. Sabe aquela pessoa que não quer fazer cena no restaurante? Eu seria João nessa história. Eu falei, Pedro, o que você está fazendo, Pedro? Você está maluco? O cara que está todo dia, Pedro, está aqui há 40 anos que esse homem está aqui. Você agora acha que você é Jesus. Empolgou. E João tinha razão de pensar essas coisas. Porque vai lembrar que eles nunca tinham feito uma cura dessa sem Jesus. Aliás, eles nunca tinham feito somente Jesus. Pedro sozinho, João sozinho, qualquer discípulo sozinho, nunca tinha feito um milagre dessa proporção. Uma cura física, na hora. Então, João está assim, Pedro, nós viemos orar, Pedro. Vamos concentrar aqui, no foco, no alvo. Hoje não é dia de curar, hoje é dia de orar. Aliás, Pedro, Jesus não está aqui mais para fazer cena, todo mundo está aqui vendo. Todo mundo está entrando em movimentação, Pedro, para de onda. Então, imagina o João num estado de choque absoluto, sem saber reagir. Porque, ao mesmo tempo, ele não tem fé o suficiente para crer, porque ele nunca passou por isso antes. Mas, por ter vivido tanto tempo com Jesus, 3 anos aproximadamente, ele também não é tão cético a ponto de duvidar. Então ele fica naquela situação, se eu for embora vai me chamar de sem fé, e se eu ficar eu vou passar vergonha, porque não vai acontecer isso que Pedro está pensando que está acontecendo. Então o João fica naquela situação, ele não tem fé o suficiente para fazer a ação que o Pedro fez, mas também não é cético o suficiente para ir embora, porque ele viu com seus próprios olhos o que Jesus fez, ele viu com seus próprios olhos o Pentecoste, ele sabe que Jesus ressuscitou, ele só não sabe o que vai acontecer. Mas a boa notícia para João é que ele era amigo de Pedro. E por mais que talvez naquele dia em específico ele estivesse duvidando, por mais que naquele dia específico talvez ele estivesse tímido, talvez naquele dia específico ele estivesse um pouco mais cético, um pouco mais cansado, acordou tarde ou com mais pressa, a situação que quer que seja que impediu que João tomasse ação. A notícia boa era que João era amigo de Pedro. Por mais que naquele dia alguma coisa impediu de João de crer o suficiente para curar aquele homem, o fato dele estar junto de Pedro fez com que ele presenciasse o milagre e isso edificou a fé dele eternamente. E a primeira lição que eu percebo aqui é, você vai acordar dias em 2021, porque sabe, depois de cultos assim, depois do culto da virada, depois de uma momento de oração, todo mundo sabe, é muito forte, muito corajoso, você coloca seus alvos nas alturas. Mas terão dias em 2021 que você vai acordar desencorajado. Vai ter dias em 2021 que você vai acordar, sabe, sem vontade de vir à igreja, sem vontade de congregar, sem vontade de dar sequência ao seu plano de ler a Bíblia inteira, sem vontade de dar sequência àquele seu plano que você fez de oração, todo dia eu vou orar em 2021. Você vai acordar desencorajado, sem fé, às vezes sem vontade. E é por isso que para 2021 você precisa ter amigos como Pedro.
Você precisa colocar no seu alvo assim: eu vou me encontrar, eu vou me cercar, eu vou me aproximar de pessoas que vão esticar a minha fé, de pessoas que vão desafiar a minha fé, de pessoas que vão me aproximar de Deus. Porque vai haver o dia que você vai acordar desencorajado. Vai haver o dia que você vai acordar sem fé. Vai haver o dia que você vai achar que suas finanças já eram, que sua família já era, que a sua fé já era. E é nesse dia que você precisa que um Pedro venha na sua vida. Você precisa de pessoas que, se você não vir à igreja no domingo, pessoas vão te ligar e falar: cara, por que você não foi à igreja hoje? Faz 2 semanas que você não vai, está tudo bem? Você não está indo nas células, nos encontros online, você está tudo bem na sua casa, com sua família? Como está a sua fé? Então você precisa de pessoas assim na sua vida. Se você deixou de vir à igreja um final de semana, 2, ninguém te ligou, é claro que tem uma coisa errada com a igreja, mas também tem uma coisa errada com você. Porque você às vezes não se aproximou o suficiente, não deu abertura o suficiente. Então, para 2021, se cerque de Pedros, porque haverão dias que você vai ser João, você vai estar tímido, você vai estar passivo, você vai estar com medo. E você vai precisar de Pedros para desafiar a sua fé, para te jogar para cima, para te falar: cara, você serve Jesus, você é filho de Deus, as coisas podem estar difíceis, mas ainda que você anda pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque o Senhor é contigo. Então, se aproximar de pessoas que desafiem a sua fé, seja um desses ousados. Você possa listar essas pessoas, né? E se você não tiver nenhuma pessoa assim, então você vai criar essa amizade na raça, né? Vai pensar uma pessoa que você vai encher ela de WhatsApp até ela ser sua amiga. A segunda observação que eu quero falar aqui é sobre Pedro. Pedro e João, na verdade. Logo no versículo 1, fala: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Como eu disse, a oração da hora 9 era uma prática rotineira para eles. 3 vezes por dia, os judeus comumente iam à oração ao templo. É claro que a gente não consegue afirmar que eles iam todas as 3 horas, nem todos os dias. A gente consegue afirmar com certo grau de assertibilidade que eles iam pelo menos 3 ou 4 vezes por semana, como bons judeus que eles eram, talvez 1, 2 vezes, uma quantidade razoável, né? Nem muito pouco, nem muito. Então isso fazia parte da rotina deles, todo dia, ou 3 na semana, 4 vezes por semana, eles iam ao templo orar. Fazia parte da rotina deles, de quem eles eram, né, quando eles acordavam, quando eles pensavam o que eles iam fazer naquele dia, ir ao templo orar, estava na rotina deles. Talvez, como você acorda na segunda-feira, você já sabe que vai do seu trabalho às 7 da manhã, vai chegar lá às 7h40, vai bater o ponto às 8, e o almoço é meio-dia, o almoço segunda-feira é aquele negócio, coisa e tal. Vai encontrar com a pessoa A, B e C, tem uma reunião às 10h30 de projeção de semana. Nós somos rotineiros, todo ser humano é rotineiro, pegamos os mesmos caminhos, às vezes você anda de ônibus, assenta no mesmo lugar do ônibus, escuta as mesmas músicas, os mesmos podcasts, come a mesma coisa. Então Pedro e João estavam seguindo a rotina, estavam subindo ao templo para a oração, isso que eles iam fazer. Quando de repente o inconveniente colocou no caminho deles, um mendigo, à porta, interrompendo que eles entrassem, assim: Pedro e João, me dá aqui, estou precisando aqui de prato, precisando de uma moeda, preciso comer, preciso me alimentar, preciso tomar. E se eles fossem uma pessoa totalmente cegas pela agenda, ou pela rotina, ou pelo hábito, eles rapidamente iriam pensar: olha, eu vim aqui orar, eu não tenho tempo para conversar, eu não tenho tempo para fazer nada, eu vim aqui orar, né, não tenho nada, ou então rapidamente fala: não tenho nada, igual a gente faz às vezes no sinal, não estou sem nada aqui. E iam rapidamente encerrar aquele assunto, iriam entrar para o templo para orar, que afinal de contas foi o que eles foram fazer. Mas foi justamente por algum motivo, Pedro, sensível ao Espírito Santo naquele momento, ele não encarou aquele aleijado, aquele mendigo, como inconveniente, como a perca de tempo, como algo que estava se impondo entre o que ele queria fazer e o destino dele. Ele percebeu que aquele aleijado era justamente uma oportunidade para o sobrenatural de Deus agir.
E acho que em 2020 a gente aprendeu que inconvenientes ou imprevistos acontecem o tempo inteiro e às vezes em grau mais elevado do que a gente pensa. Mas que esse imprevisto, que vai voltar a acontecer em 2021, espero que não a pandemia, né, claro, mas que esses imprevistos você possa ser sensível para ouvir a voz de Deus e falar assim: Deus, o que você quer falar comigo através disso? Que esse imprevisto seja uma demissão, seja uma mudança de endereço, seja uma mudança de cidade, seja um novo relacionamento, que esse imprevisto o Senhor quer falar comigo? Desde pneu de carro furando até uma mudança de cidade ou uma mudança de emprego. O que isso que eu não estava planejando que acontecesse, agora aconteceu? O Senhor quer falar comigo, porque foi justamente no imprevisto ou no inconveniente que Pedro e João operaram o primeiro milagre, e sem dúvida um dos mais marcantes de todo o Velho Testamento, de todo o Novo Testamento. Que você não fique tão cego na sua rotina, que você se torne insensível ao Espírito de Deus, mas que todo dia você acorda e fala assim: 2021, o que Deus quer fazer na minha vida hoje? As pessoas que eu vou encontrar na fila do banco, as pessoas que eu vou encontrar às vezes o pedinte vai parar na minha porta no sinal, sabe? O que eu posso fazer hoje diferente, Deus? Não me deixe tão preso à minha rotina, não me deixe tão preso ao meu alvo final, que eu não consigo ouvir a voz de Deus. Porque também é interessante que o milagre foi operado à porta do templo, não dentro do templo, fora do templo. Que mostra também que Deus quebra a rotina, porque onde que é esperado que o milagre aconteça? Onde é que a presença de Deus está? Especialmente no Velho Testamento. Da porta para dentro, dentro do templo. Mas o milagre aconteceu fora do templo. E além disso, também a Bíblia nos fala que o mendigo era colocado ali todos os dias à porta do templo. Se ele era colocado todos os dias à porta do templo, possivelmente o Pedro e João já haviam visto ele, porque eles já foram no templo muitas vezes. Está certo que o templo tinha mais de uma porta, mas se você vai toda semana, 1, 2, 3 vezes, você acaba podendo entrar por outras portas. Inclusive, é possível que o próprio Jesus tenha visto esse mendigo, porque ele estava lá todos os dias à porta do templo. E quem é que já foi no templo? Jesus já foi no templo. Não uma nem duas, mas algumas vezes. Talvez esse mendigo já tivesse encontrado com Jesus, já tivesse encontrado com os discípulos, ou talvez com outros profetas. Nunca foi curado. Mas nesse dia ele foi curado. O que também nos fala que Deus, ele opera fora do tempo e fora do espaço. Porque a expectativa era que esse mendigo fosse curado por Jesus e talvez dentro do templo, que era onde Deus morava, a presença de Deus estava lá. Mas ele foi curado outro dia, em outro lugar. Porque Deus não está dentro da sua rotina, Deus não está dentro do esperado, Deus não está dentro do planejado, nem do previsto. Nós devemos planejar o ano, planejar nossas ações, mas nós possamos criar expectativa para que Deus possa mover fora disso tudo, que Ele possa te surpreender em 2021, e que você possa contar com isso, não seja tão cego a sua rotina a ponto de não perceber os movimentos de Deus. Seguindo no versículo 6, Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, uma frase muito famosa no meio cristão que é: o Deus da visão é o Deus da provisão. Deus da visão é o Deus da provisão. E nós realmente cremos nisso, né? Se Deus te deu uma visão, Deus te deu um sonho de empreender, de fazer o que quer que seja, nós cremos que Ele vai te dar os caminhos para fazê-lo. Mas nessa passagem específica me diz o contrário. Porque realmente a piedade, a esmola, eu creio que é algo realmente cristão. A piedade para com os mais pobres, a piedade com os mais necessitados, né? Não à toa as maiores iniciativas mundiais de assistência aos pobres são cristãs. Então, quando Pedro, um discípulo de Jesus, se depara com um mendigo pedindo por dinheiro para comer, qual a visão? Alimentar esse mendigo.
trazer um dinheiro para esse mendigo. E às vezes Pedro naquele momento podia ter uma ideia. Falar, cara, tem muitos mendigos em Jerusalém. Todas as portas desse templo tem mendigo. Então eu e os discípulos vamos fazer um empreendimento, vamos vender camisas no final do culto, vamos fazer um monte de coisa no final do culto, depois da oração, para levantar dinheiro que a gente vai alimentar todos os mendigos do templo. Precisamos de dinheiro, então. Vamos levantar então a torre de oração, vamos então ao monte, vamos fazer um propósito para Deus mandar a provisão. Porque o mendigo pediu dinheiro. E como ele, tinha vários outros. Pedro então podia entrar nesses caminhos. Mas não foi isso que ele fez. Não foi isso que ele fez. Pedro não tinha provisão para esse momento. E que bom que ele não tinha, porque se Pedro tivesse uma moeda de prata, R$1, 2, era possível que ele desse ele rapidamente e entrasse para o templo, mas ele não tinha. E por mais que a frase, o Deus da visão também é o Deus da provisão, nesse momento, a falta de provisão foi uma nova visão. Porque Pedro não tinha dinheiro, João não tinha dinheiro, ninguém ali tinha dinheiro. E Pedro, como a gente acabou de falar, sensível ao Espírito Santo, falou, eu não tenho dinheiro, mas Deus quer fazer alguma coisa aqui, eu não sei o que é. E ele então falou uma das frases que todo mundo conhece, levanta-te e anda. Sabe, 2021 vai permanecer ser um ano difícil para todo mundo. Né? A vacina até hoje não chegou, estamos sem plano de vacina. E a vacina que tem também, ninguém sabe qual que é o resultado. Então não dá para saber se tudo vai voltar ao normal, ao velho normal, novo normal. Nem sabemos o que é normal mais. Mas de qualquer forma, que na falta de provisão você possa encontrar a nova visão. Pedro ele podia passar dias, meses, querer levantar recursos para poder alimentar todos os mendigos de Jerusalém. Mas não era a visão que Deus tinha para aquele momento, a visão que Deus tinha não tinha nada a ver com dinheiro, nada a ver com comida. A visão que Deus tinha para aquela pessoa, para aquele momento, era algo totalmente novo, fora das padrões e fora da própria expectativa de Pedro. E foi justamente ali que o sobrenatural aconteceu. Então que, na sua falta de provisão, você possa buscar em Deus uma nova visão, que Ele pode te surpreender nisso. Não reduza o seu problema ao ponto tão básico de dinheiro. Não reduza a sua vida e os seus planos a um ponto tão básico que é o dinheiro. Ah, Deus, se eu tivesse 10 mil resolvia, se eu tivesse 20 mil resolvia, se eu tivesse 100 reais resolvia. Às vezes Deus tem algo para você totalmente diferente disso. E que nesse caso nem 20 mil, nem nenhum dinheiro compraria. Justamente um sobrenatural, um mover de Deus que mudou na vida desse homem. E a gente está caminhando para o final, já é justamente sobre o aleijado que nós vamos falar agora. Sobre o mendigo que nós vamos falar agora. Ele que estava ali à porta do templo. Imagine você se o mendigo fizesse uma lista de alvos para 2021, ou no caso aqui, sei lá, 35 depois de Cristo. Se o mendigo tivesse sentadinho na porta do templo com uma caneta, com um papel, falando alvos do mendigo para 2021. Talvez ele colocar rampas de acesso, naquela época não sei se tinha, né? Para eu poder entrar no templo. Às vezes, fazer um plano estratégico entre as portas do templo, para eu poder saber onde tem mais movimento, onde tem menos movimento. Fazer o sindicato dos mendigos, para a gente poder cobrir todas as portas do templo, poder fazer um fundo comum dos mendigos de Jerusalém. Fazer uma ONG, templo em favor dos mendigos. Uma coisa do tipo. É claro, se ele fosse muito empreendedor, muito fora da caixa, muito cheio de visão, dessas virtudes todas que nós gostamos e que nós queremos ter. Se fosse um mendigo muito empreendedor, ele ia montar o movimento dos mendigos na porta do templo, cobrindo todas as portas, todos os dias da semana, fazendo um fundo comum para os mendigos. Ia fazer um curso de oratória, como pedir melhor o seu dinheiro. Como ganhar uma refeição depois do culto. O que esse mendigo nunca podia colocar na lista de alvos dele, por mais empreendedor que ele fosse, mais visionário que ele fosse, mais, esperto que ele fosse, coisa que ele nunca podia colocar é
eu desejo andar em 2021. Porque ele era um mendigo de nascença. Era a coisa que estava fora do menu dele. Quando ele abriu o cardápio de vida dele, não tinha lá andar, não tinha. Ele não podia escolher essa opção. Independente de quão visionário ele fosse. E é isso que eu desejo para você em 2021. Nas suas orações, no seu íntimo perante Deus. Você pode falar assim, Deus, aqui estão os meus alvos, meus 10, 15, 20 alvos. Mas eu quero te dar liberdade, Deus, para ver o que eu não vejo, porque eu sou limitado, minhas ideias são ruins demais. Eu coloquei minhas ideias aqui, Deus, porque sabe, é o que eu tenho que fazer, mas eu torço para que você faça algo que está fora dos meus alvos. Eu torço para que você me faça andar, eu torço para que você me leve meus pensamentos mais altos, eu torço para que você faça mover que estão fora das minhas expectativas. A Bíblia fala que ele era um aleijado de nascença. Aleijado era quem ele era. A própria Bíblia define assim, aleijado. Não sabemos o nome dele, se ele era João, se ele era Tiago, o que ele é. A Bíblia define ele assim. As pessoas o reconheciam dessa forma. Não sei se perto da sua casa, perto do seu trabalho, tem um mendigo que está sempre no mesmo sinal, na mesma esquina, e esse cara era esse cara. Estava sendo naquela porta formosa. Era o mendigo da porta formosa, o aleijado da porta formosa. Era quem ele era. De forma que a cura que Pedro e João, por meio do Espírito Santo, operou na vida daquele cara, não foi uma cura. Não foi, sabe, tinha dor de cabeça, não tem mais. Uma dor nas costas, não tem mais. Mudou quem ele era completamente. Aleijado era quem ele era. Agora ele andava, ele podia trabalhar, ele podia estudar, ele podia se casar. Mais importante que isso, ele podia entrar no templo. Que ele ficava na parte de fora do templo, porque nenhum aleijado podia entrar no templo, porque ele era impuro. Então a vida dele foi transformada da água para o vinho. Antes ele ficava fora, agora ele está dentro. Agora ele faz parte da comunidade, agora ele faz parte da nação, ele faz parte do povo dele, ele pode trabalhar, ele pode sustentar, ele pode ter uma família. Nada disso ele podia fazer antes, mas ele não podia prever nunca que isso aconteceria com ele. Que Deus possa trazer uma transformação tão profunda na sua vida. Deus possa fazer algo tão fora das suas expectativas, algo que você não consegue nem prever, algo que você não consegue nem conceber, nem imaginar. Se você quiser se levantar, a gente vai encerrar já. No versículo 5, fala, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. A vida daquele homem foi transformada de uma maneira que ele nunca esperava. Ele não podia prever o mover de Deus de forma tão intensa, tão profunda, sobrenatural, que não foi somente uma coisa, mas mudou justamente a essência do ser dele. Mudou quem ele era, sua fisionomia, seu relacionamento com as outras pessoas, sua expectativa de vida foi transformada da água para o vinho. Mas por mais que ele não pudesse conceber essa transformação, por mais que ele não pudesse conceber que um dia ele poderia andar, ele jamais pensaria em uma coisa dessa. Mas o versículo 5 fala, ele esperava por alguma coisa. O que nos ensina que nós devemos criar expectativa no nosso coração pelo mover de Deus. Por mais que você não saiba o que Deus vai fazer na sua vida em 2021, por mais que você ore, e eu oro pela minha vida, Deus possa fazer algo na minha vida que eu não consigo nem conceber, ainda que eu não saiba exatamente o que, eu quero criar no meu coração uma expectativa por alguma coisa. É muito fácil no nosso dia a dia, na nossa rotina, quando somos esmagados por más notícias, somos esmagados pela realidade, né? Depois do Natal vem as contas do cartão, nós somos esmagados por essas contas. É muito fácil desenvolver um espírito de pessimismo, um espírito de, um dia de cada vez, basta cada dia o seu mal, né? Um espírito desesperançoso, um espírito, sabe, sem imaginação, um espírito pesado, um espírito ranzinza. Gente que fala, se ano que vem eu sobreviver, tá bom. Se eu pagar as contas, tá bom. Se eu durar mais um ano no meu trabalho, tá bom. Se a minha doença não voltar, tá bom. Mas que você possa crer em Deus, comece a aleijar. Fala, Deus, eu não sei o que é,
mas alguma coisa eu creio, Deus. Por alguma coisa eu espero. Por algum mover de Deus na minha vida eu espero, Deus. Qual que era a chance de ser aleijado? Nenhuma. 0 chance. Como eu disse, possivelmente o próprio Jesus já tivesse visto aquele homem. Jesus curou um monte de gente e ele não foi curado. Ele podia ficar pensando, gente, Deus não gosta de mim mesmo. Eu nasci assim, vou morrer assim, aleijado é quem eu sou. Por mais que ele fosse aleijado, depois daquela ação ele não era mais. O seu 2020, o seu passado, a sua história até aqui, as suas experiências até aqui, não definem o que você vai ser daqui em diante. O mover de Deus é capaz de mudar a sua vida completamente, da água para o vinho, de forma que antes você era A e agora você era B. Crie no seu coração expectativas para o ano que vem. Crie no seu coração expectativas para o ano que vem, emocionalmente, financeiramente, ministerialmente, na sua família, no seu trabalho. Creia em Deus por algo a mais. Creia em Deus como filho de Deus que você é. Creia em Deus como está escrito em Efésios 3:20, quando fala que vou ler para não falar besteira. Como filho de Deus que nós somos, nós temos acesso à sala e ao trono do Pai. Deus de milagre, Deus sobrenatural. Efésios 3:20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Conforme o poder de Deus, que é ilimitado, não conforme a sua capacidade, não conforme aos seus planos, não conforme o seu intelecto, mas conforme o poder de Deus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Deus, é isso que eu oro sobre nós essa noite, Pai. É isso que eu oro sobre a minha vida nessa noite, Pai. É isso que eu oro sobre a Lagoinha Vila da Serra essa noite, Pai. Que o Senhor possa nos surpreender, Pai. Que o Senhor possa nos surpreender com o seu mover. Que o Senhor possa surpreender com o seu amor. Que possa surpreender, Pai, com o mover que o Senhor vai fazer em nossas vidas no ano que vem, Pai. Independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação, independente de provisão ou sem provisão, Pai, nós cremos no Senhor por algo a mais, Pai. Crie em nosso coração expectativa pelo mover de Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa transbordar os nossos alvos, as nossas metas, Pai, por algo muito além do que nós podemos pensar ou imaginar. Em nome de Jesus, Pai.